Olá, boa tarde a todos. O meu nome é João Sá. Venho hoje responder à pergunta que pus ontem, a pergunta para Queijinho. Porque é que eu que sou um particular e que ponho a minha casa à venda e recebo imensas manifestações de interesse e pedidos de visita e tudo mais, e porque é que a casa não se vende? Tinha lançado esta pergunta ontem a propósito de uma visita que fiz a um cliente que me telefonou exatamente a contar o seu caso de tentativa de venda da sua casa, de particular para particular, alguém que tem inclusivamente alguma experiência passada no ramo imobiliário e que, apesar disso, e apesar de ter recebido uma série de visitas e uma série de interesse de pessoas interessadas em comprar a casa, o negócio não se fechou e estive ontem com essa família que me pediu então ajuda para vender a sua casa. Porquê é que a casa não se vende particular para particular? Eu ontem lancei esta pergunta, queria agradecer as mais de 2100 visualizações que o vídeo teve, queria agradecer todos os comentários, todas as mensagens que me enviaram e dizer que a maior parte das mensagens que recebi apontam a razão pela qual a casa não se vende, apontam as razões para a inexperiência do proprietário, inexperiência em vender a casa. Ora bem, por um lado, o proprietário de que vos falei ontem, com quem estive, não é totalmente inexperiente. Por outro lado, essa inexperiência de promover uma casa, de anunciar a casa, de escrever, de conduzir uma visita, de durante a visita tentar recolher feedback, com esse feedback eventualmente começar uma negociação, é claro que essa inexperiência não ajuda nada, não é? Sobretudo em comparação com um profissional do setor, cria uma enorme desvantagem. Agora a pergunta que eu coloco é, imaginem que estão num caso desses no papel de comprador e que vão ver uma casa que vos interessa, interessou-vos pela fotografia, interessou-vos pela coerência da descrição, da tipologia, da zona, com o preço e com as vossas intenções de compra, de mudança de casa. Seria realmente o facto do proprietário ter pouco jeito para mostrar a casa, ou não ser muito simpático, ou ser trapalhão, ou uma característica qualquer do proprietário, à parte, enfim, uma antipatia que inviabilizasse qualquer tipo de relação, mas normalmente não é o caso, seria uma característica do proprietário que, se aquela casa fosse exatamente o que querem, nas condições em que querem, seriam as características do proprietário que vos iam impedir de fazer uma oferta para a casa e de vir a ficar com a casa? Eu acho que não. Acho que se aquilo for o que nós queremos, o proprietário, por mais simpático ou menos simpático, ou mais jeito ou menos jeito que tenha para lidar com a situação, toda a gente ia tentar de facto ficar com a casa, desse mais trabalho ou menos trabalho. A questão é que esta situação não tem a ver com o proprietário. Esta situação tem a ver com o ciclo de compra em que se encontra um comprador quando telefona a vários proprietários à procura da sua casa, para tentar ir ver a sua casa e estudar a hipótese de vir a ficar com cada uma desses imóveis. As pessoas, quando começam à procura de casa, começam porque, na maior parte dos casos, há um acontecimento qualquer anunciado a médio e longo prazo, como uma mudança de emprego, o nascimento de um filho, a saída dos filhos para a faculdade, o ter, por qualquer razão, de ganhar proximidade ao centro da cidade, ou afastar-se do centro da cidade, mas o processo de mudança de casa é um processo que precisa de maturação, precisa de reflexão. E numa primeira fase, o que as pessoas procuram é começar a ver, ok, eu em função do dinheiro que tenho, do ordenado que ganho, eu e a minha mulher, das necessidades que temos, o que é que seria possível comprar? Que mudança é que seria possível fazer? E começam nesta fase à procura de casas. E nesta fase é fácil lidar com 3, 4, 5, 10 proprietários diferentes, marcar visitas que se vão arrastar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque os proprietários só têm disponibilidade à noite e eu à noite não posso ir porque já tenho os filhos em casa, ou porque o proprietário está fora e só vem a Setúbal de 15 em 15 dias, ver o correio ou outra coisa qualquer. Tudo isto acontece e tudo isto não é relevante, não é crítico, nada disto é crítico quando se está a iniciar um processo de ponderação da hipótese de vir a trocar de casa. E, portanto, tudo isto é tolerável, tudo isto é viável. Marcar visitas que se arrastam durante uma semana ou duas. A
verdade é que, à medida que o prazo para mudar de casa vai apertando, as pessoas têm de começar a fazer as coisas de uma maneira um bocado diferente. Têm de condensar visitas, têm de afunilar, fazer escolhas. Dentro das escolhas que ficaram, 2, 3, 4 casas que são possíveis hipóteses depois de ter visto 10 ou 12 ou 11, não interessa, mas dentro daquelas 3, 4 finais, procurar iniciar uma negociação, condições de compra, tem de recorrer a financiamento e, portanto, é uma equação com demasiadas variáveis, com demasiados interlocutores diferentes e com um prazo de decisão curto. Nessa altura já não é viável, já não é aceitável andarem a tratar diretamente com os proprietários e, portanto, ter esses 3, 4, 5 interlocutores diferentes. Nessa altura as pessoas procuram o apoio de um profissional que consiga organizar as visitas todas no mesmo fim de semana ou na mesma semana, na pior das hipóteses, que consiga encetar com 4 proprietários diferentes negociações, okay, e tentar obter as melhores condições possíveis para cada um dos imóveis interessantes e, portanto, isto tudo, este serviço e este condensar e esta ajuda que as pessoas procuram é o que torna viável chegar a um ponto de conclusão, chegar a uma decisão. Se continuarem a andar sozinhas a falar proprietário a proprietário, nada disto é possível num curto intervalo de tempo. Esta é a razão pela qual as pessoas começam por procurar novas casas para mudar, quando o prazo de decisão é muito longo, ok? E à medida que o prazo de decisão começa a apertar, que a necessidade de uma decisão começa a surgir a curto prazo, as pessoas procuram um apoio para condensar e para melhorar a eficácia de todo o processo de escolha e decisão. O resultado disto, na verdade, é que, segundo alguns estudos recentes, as transações imobiliárias feitas entre particulares, há estudos que apontam que são 10%, há estudos que apontam que são 20%. Não sei ao certo quanto é que será, mas a taxa é baixíssima, a relação é baixíssima. Portanto, entre 10% e 20% das transações são feitas entre particulares. Exatamente porque no momento da decisão, no momento em que é preciso escolher, negociar, fechar um negócio, esse momento não se coaduna com uma dispersão enorme de visitas e uma complexidade de negociação de 3 ou 4 imóveis ao mesmo tempo. Essa é a razão. Tem a ver com os padrões de comportamento dos compradores, que, resumindo, apresentam um calendário longo de decisão, têm um espectro de busca de imóveis muito alargado. Okay? Muitas vezes, quando começam a ver imóveis, não estão sequer em condições de poder avançar com uma proposta, não têm esse grau de liberdade, porque precisam de vender a sua casa primeiro, depois de vender a sua casa precisam de encontrar uma solução de financiamento e, portanto, daí que a maior parte dos proprietários acabe por se queixar, enfim, relatar que de todas as visitas que tiveram e de interesse demonstrado, depois as pessoas nem sequer ligam enfim, a dar uma conclusão, a concluir a conversa, seja para sim, seja para não, porque não têm esse grau de liberdade nessa altura. Ok? A razão é esta. Obrigado pelos vossos comentários, mais uma vez, espero que a dica tenha sido útil, obrigado por seguirem esta página e até breve.